Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Hoje nós falaremos um pouco sobre mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando, como sempre, esse vídeo não substitui a aula que nós teremos amanhã às 9 horas da manhã, mas ela vai ser uma boa base para nós estudarmos. Óbvio que não dá para falar o tanto de riqueza, de profundidade que tem esse tema, que todos os temas dessa revista estão sendo muito profundos. Então, se nós fôssemos ficar nesses conteúdos em vídeo, seria muito mais do que uma hora para falar sobre os temas. Mas lembrando que esse é um direcionamento. É um direcionamento para você que está assistindo, para você ler, para você estudar essa revista que está sendo tão legal e tão boa para o nosso aprendizado da palavra de Deus. E o tema de hoje, é vencendo as estratégias e propostas do inimigo. Esse tema é muito difícil de se colocar em um vídeo. Por que ele é muito difícil? Porque ele é muito extenso. Então, o que eu fiz? Até para organizar e nós não perdermos alguma coisa, eu organizei de uma forma diferente do que está a revista, respeitando todos os tópicos que estão aqui presentes, mas fazendo uma forma diferente. Então, hoje nós não vamos começar com um texto áureo, nós vamos começar com outro texto. Por quê? Acho muito importante nós falarmos sobre algo primeiro, antes de nós entrarmos no texto que está aqui em Efésios, capítulo de número 6. Esse texto de Efésios nós vamos falar depois, mas ele é muito importante, extremamente importante. Primeiro, eu quero começar abrindo a Bíblia com vocês em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. Então abram suas Bíblias comigo em 1 Pedro, capítulo de número 5, o versículo de número 8. Por quê? Quando se fala do nosso inimigo, quando se fala do inimigo e as propostas dele, muitas pessoas elas podem ir para dois caminhos muito preocupantes. O primeiro caminho, ou nós hipervalorizamos o inimigo, ou seja, nós acreditamos que ele é todo poderoso e ele tem um papel muito ativo na nossa vida e forte, ou nós acreditamos que, ou nós nos esquecemos que o inimigo ele age. Por quê? O inimigo ele age sim, mas ele não é todo poderoso, ele não é onisciente, ele não é onipresente. Então esse texto, em 1 Pedro capítulo de número 5, versículo de número 8, ele vai nos dizer algumas coisas. E quais são elas? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Esse texto exemplifica diversos limites aqui. Então, o que nós temos que entender? O diabo ele age. O que a Bíblia ela fala sobre agir do inimigo? É como se fosse um leão que está rugindo. A Bíblia ela fala que esse leão está tragando? Fala que ele traga, mas fala só a quem ele possa tragar. Ou seja, tem uma situação, tem um requerimento aqui. Se o inimigo só pode tragar alguns, e aqui ele fala de algumas estratégias do inimigo, que nós vamos falar mais para frente. Mas o que nós devemos entender é o seguinte, olha o conselho do apóstolo Pedro aqui. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, sofrimento que você está passando, sofrimento que eu estou passando, não são sofrimentos individuais. São sofrimentos que todos nós passamos, porque nós servimos a Deus. E olha o que fala o versículo 10. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus,
depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre fortes alicerces, sobre firmes alicerces. Ou seja, o inimigo ele não tem poder para nos vencer se nós ficarmos firmes na nossa fé. Então, a primeira palavra que eu quero deixar de consciência aqui, antes de nós adentrarmos no tema da revista, porque, como eu disse, é um tema muito profundo e muito denso, é muito importante que nós saibamos exatamente a posição do inimigo. O inimigo, ele não é todo poderoso. Então não é para nós hipervalorizarmos o agir do inimigo. Ele não pode te vencer se você estiver firme na fé, se você estiver alicerçado na palavra de Deus. Mas também nós não devemos nos esquecer dele, porque o inimigo ele age sim contra nós. Então, primeira coisa, quem é o nosso inimigo? Como a revista também ela vai dizer aqui. Ó, um inimigo em comum, no tópico 1.1. É o que nós vamos falar agora. Agora sim nós vamos abrir o texto de Efésios. Abram suas Bíblias, tem texto de Efésios, capítulo de número 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Confesso, meus irmãos, que esse texto não era um texto que eu gostava muito, porque teve uma oportunidade da vida, assim, uma época da minha vida que esse texto era falado repetidamente. Saiu até em louvores, como o Efésios 6, do Anderson Freire, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Por que cantar Efésios 6, a armadura de Deus? E eu não entendia. Foi aí que, em uma das leituras diárias com Deus e meditando no texto, o que é muito importante meditar, eu entendi a importância desse texto. Eu falei, Deus, como eu não consegui enxergar isso? E se você tem a mesma opinião que eu tinha, quero esclarecer que esse texto é extremamente importante. Então vamos lá, irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então a primeira dica do apóstolo Paulo está dizendo: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o diabo ele prepara diversas ciladas. Então o diabo ele não ataca de frente, não embate de força de frente. O diabo ele vai preparando ciladas para nós cairmos. Ele é um inimigo que ele é astuto. E o apóstolo Paulo ele já fala o que nós devemos fazer contra ele. Nós devemos nos fortalecer no Senhor para nós conseguirmos vencer e vestir a armadura dele, a armadura que ele coloca à nossa disposição. E ele vai falar aqui: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui eu quero parar. Depois nós vamos continuar falando de diversos textos ainda ligados a Efésios capítulo 6, mas olha quanta informação que o apóstolo Paulo ele já nos passa aqui. É importante nós sabermos que a nossa luta não é contra um ser humano. A nossa luta é contra o diabo. Por quê, irmãos? Existe uma coisa que eu vou até falar depois, mas ou o inimigo ele domina quem não está em Cristo, ou ele persegue quem está. Então, existem essas duas etapas aqui. Então, ou ele domina as pessoas que não estão em Cristo, ou ele persegue as que estão nele. Sempre vai ser uma dessas duas coisas. Então, quando você receber um ataque, seja ele de quem for, você já sabe que pode ter influência do inimigo nisso. Então, às vezes nós ficamos até brigando de besteira. Nós criamos diversas inimizades porque nós não sabemos reconhecer quem é o nosso inimigo de verdade. Então, se nós formos entender que a nossa luta é contra o inimigo espiritual, nós entendemos que nós devemos nos revestir ainda mais. Porque lembra quando eu falei que nós não podemos hipervalorizar o diabo, mas nós não devemos esquecer que ele existe? É uma coisa muito interessante. Por quê?
Se nós formos ver a história de Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra, segundo a Bíblia, nós vamos entender que Salomão ele pede sabedoria e Deus ele faz o homem mais sábio. Nós vamos ver que ele cresceu e prosperou muito. Deus deu paz para ele também. Mas nós vamos ver que em um determinado momento, Salomão ele cai e ele é seduzido pelo inimigo. Quem poderia não ser seduzir Salomão se não fosse o diabo utilizando os próprios desejos da carne contra ele? Então, lembrando, se Salomão conseguiu ser enganado pelo inimigo por conta dos seus próprios prazeres, quem dirá nós também? Isso me faz recordar que não é a sabedoria que nós temos que vai nos livrar do inimigo, mas sim o poder de Deus. Como o apóstolo Paulo ele deixa claro no versículo 10. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Somente Deus pode nos fazer vencer o inimigo. Óbvio que a sabedoria da palavra de Deus é importante, mas não é somente a sabedoria na palavra de Deus que vai nos fazer vencer. É nos fortalecer continuamente no Senhor e na sua graça. Efésios capítulo 2, versículo 2. Abram aí, irmãos. Efésios 2, 2. Só voltar um pouco a Bíblia. Diz o seguinte. Versículo 1, melhor falar. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, o diabo ele está ativo, ele está comandando e operando na vida daqueles que estão na desobediência, que vivem na desobediência. João capítulo 15, versículo 19. Vamos lá. João capítulo 15, versículo de número 19. Então, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. Que diz: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Então, quando nós fomos para Cristo, nós passamos a não ser mais do mundo. Por isso que o mundo nos odeia. Porque quem governa o mundo é o inimigo. O inimigo ele comanda as pessoas que não estão em Deus. E por isso nós sofremos diversos ataques. E se nós não tomarmos cuidados, nós somos ferramentas do inimigo. Por quê? Segundo nossos próprios desejos, nós podemos ser comandados por ele. Assim como Deus disse para Caim. Vamos lá, lembrei dessa passagem agora. E faz muito sentido nessa aula. Então, Gênesis capítulo de número 3. Capítulo 4, perdão. Deixa eu ver. Versículo de número 6. Gênesis capítulo 4, versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, é isso que o pecado ele nos faz, e essa é a influência que o inimigo ele quer trazer para nós. Ele quer nos dominar para que nós possamos fazer a sua vontade e para ser ferramentas dele. Mas aí estão algumas ferramentas que o inimigo quer utilizar contra nós. Uma delas é o medo. Então, em Números capítulo 13 e 14, nós vamos ver a história dos espias que foram espiar a terra prometida. Nós vamos ver que foram enviados 12 espias, que eram representantes das tribos de Israel. Quando chegou lá, 10 tinham uma visão, 2 tinham outra. O que acontece? Eles olharam aquela terra e eles viram a dificuldade. Eles olharam o tamanho das fortalezas, o tamanho das pessoas, as suas armas, e tudo isso enfraqueceram o coração deles.
mais 2 olharam de forma diferente. Eles viam aquela terra como um cumprimento da promessa de Deus. Então, quando eles retornaram, 10 fizeram a cabeça do povo para eles temerem, enquanto 2 acreditaram que Deus os faria vencer, os faria atravessar e os faria vencer. Eles confiavam que Deus era muito mais forte do que qualquer dificuldade que surgiria diante deles. Isso vai se deparar na nossa vida diversas vezes, irmãos. Muitas situações que se colocarem diante de nós vão nos exercer medo, vão ser para nós temermos e nós não seguirmos em frente. O medo quer fazer nós nos paralisarmos, ficarmos parados, estáticos, sem agir. Lembra lá do texto de 1 Pedro que diz que o diabo está ao nosso redor rugindo? E qual que é essa questão de rugir? É exatamente isso, ele quer nos colocar medo, ele quer nos fazer desistir, ele quer nos fazer não seguir em frente. Porque ele sabe que se nós seguirmos em frente confiando em Deus, nós venceremos. É certa a nossa vitória. Por isso ele quer nos fazer parar. Por isso que Deus, em Josué capítulo 1, versículo 9, todo esse capítulo, né, esse início desse capítulo, Deus vai encorajando Josué para ele seguir em frente, falando que ele estaria com ele. Então, não é nas forças de Josué, é nas forças do Senhor que nós vencemos. Então, é isso que Deus estava falando para Josué. Vamos ler lá? Josué capítulo 1, que é poderosa essa declaração. Quando você estiver com medo, irmão, leia Josué 1 aí. Seja forte, seja corajoso. Josué capítulo 1, versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés, ou seja, a promessa vem de Deus. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá ao deserto, ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Mais uma vez Deus falando, somente seja forte e muito corajoso. E ele fala para ter cuidado na lei do Senhor. Ou seja, Deus ele renovou as promessas. Ele está falando, eu prometi, então eu cumprirei. E dá uma referência para Josué. Qual referência? Moisés. Por que ele utiliza essa referência? Josué acompanhou Moisés por todo o seu ministério. Quando foi a caminhada do Egito, quando foi a caminhada saindo do Egito pelo deserto. Então, Deus entrega uma referência e reforça sua promessa. E diz que estaria com ele. E é mesmo Deus que fala para você. Deus está com você. Não importa se você está com medo, não importa se a situação é desvantajosa, se a situação ela é contrária, Deus está com você para te fazer vencer. Então não tenha medo. Não permita que o medo te faça parar. A outra questão é a desesperança. É uma outra ferramenta que o inimigo ele quer colocar no nosso coração. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Então, Lucas, capítulo 22, versículo 31. Isso aqui é poderoso, irmãos. Então, Lucas, capítulo 22, versículo 31 diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Essa palavra aqui é complicada, irmãos. Por quê? Jesus ele diz, Satanás pediu para peneirá-los como trigo.
E o que isso quer dizer, meus irmãos? Nós vamos dizer que a resposta de Jesus não foi que ele negou, foi que ele orou a Deus para que a fé deles não desfalecesse. Ou seja, a permissão foi concedida. A permissão ela não foi negada. A questão é a fé permanecer. Então, Satanás ele vai criar diversas situações para que haja desesperança no nosso coração. Como também aconteceu com Jó, o Jó de número 1 e 2. Se nós formos pegar Jó, nós vamos entender que Deus ele apresenta falando, você viu meu servo Jó? E Satanás ele diz, né, que Deus ele dá bom testemunho de Jó, e Satanás ele diz que Jó só era fiel porque Deus o rodeou de bens. E Deus permite que Deus toque nos bens e em tudo que Jó possuía, menos que tirasse a sua vida. Ou seja, o diabo ele vai criar diversas situações de desesperança. Mas aí que vem o escudo da fé. Nós devemos permanecer com o nosso escudo intacto, para nós podermos resistir aos dardos inflamados do maligno. Então nós só vamos conseguir vencer o inimigo se nós deixarmos a nossa fé fortalecida. Então uma das ferramentas dele é querer que o nosso coração fraqueje. Ele vai criar situações para que o nosso coração esteja enfraquecido. Como o diabo criou situações para que Pedro negasse Jesus. E Pedro negou. Mas o que acontece depois? Jesus vai ao encontro de Pedro. Isso é a promessa de Deus. Ele não nos desampara. Mesmo que as situações da nossa vida queiram nos fazer desistir ou fazer nós temermos, Deus ele tem uma palavra para o nosso coração. Ser forte e corajoso. Porque quem está conosco é muito mais forte do que está no mundo. Outra coisa muito importante, e a outra ferramenta que o diabo ele quer usar contra nós, é nós cedermos aos nossos desejos da carne. Então abram suas Bíblias em 1 João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2. 2,16. Irmãos, eu sempre puxo sardinha para a carta de 1 João, porque aqui é uma aula. Óbvio que todos os livros da Bíblia são importantes, mas para mim 1 João é muito curtinho. Dá para você que não tem tanta, como que se fala, prática de ler a palavra, ler essa pequena carta, e essa carta vai te gerar no seu coração uma... Não sei com você, mas sempre quando eu leio essa carta, acende meu coração para eu querer ser melhor. Então, fica aí uma sugestão de leitura. Primeira carta de João. Leia. Você que não tem prática na Bíblia, e você que tem também, e já tem um tempo que não lê a primeira carta de João, leia. Então, 1 João, capítulo 2, versículo 16 diz: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que está dizendo? A cobiça vem do mundo. Então, e ainda fala sobre isso. A concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne, dos olhos, né? É a soberba da vida. Então, o diabo, ele quer nos enganar dessas formas. Nós vemos na aula de tentação e provação falando sobre isso, que o diabo ele nos engana pelo olhar, ele nos engana por um benefício temporário também. E 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Para a gente finalizar essa aula, né? Esse conteúdo que nós tivemos. Então, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 10, que diz: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Só esse texto.
nós vamos ver que Demas amou mais o mundo do que permanecer na obra que Deus colocou junto com o apóstolo Paulo. Então vamos ver que, mesmo sendo o apóstolo Paulo, teve alguns daqueles que seguiam, que faziam missão junto com ele, que abandonaram ao Senhor para ficar com as coisas desse mundo. O diabo, ele não vai te oferecer coisas que sejam indesejadas. Ele vai te oferecer coisas que faz sua carne gritar, que seja bom aos olhos. Então nós devemos tomar muito cuidado. E como que nós devemos enfrentar o inimigo? Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10 em diante. Nos revestindo do poder do Senhor e também da sua armadura. Também nós devemos entender que Deus está conosco sempre. E na oração, foi a aula que nós tivemos no domingo anterior, na semana anterior, fala exatamente isso na oração do Pai Nosso, para nós pedirmos ao Senhor, para que Ele não nos deixe cair em tentação. Ou seja, se for pela minha ou a sua força, nós sempre vamos cair nas astutas ciladas do inimigo. Mas se nós estivermos em Deus e na força do seu poder, nós podemos vencer qualquer coisa. Então que essa palavra seja um ânimo para o seu coração. E também acenda a sua vontade de ler. Leia a revista, leia a revista, estude. Muito importante que você estude essa revista. Lembrando, ó, eu sempre dou essa dica aqui, ó. Irmãos, em cima aqui, ó, tem as leituras complementares. É um versículo por dia. Às vezes tem 2, mas geralmente são 2 versículos. Isso fortalece sua fé, meu irmão. Então leia. Leia essa revista. Aproveite os conteúdos também que nós temos no YouTube. Deixe seu like, compartilhe com alguém também essa mensagem, que eu sei que vai ser muito importante para aqueles que precisam. Amém, meus irmãos? Que fiquem na paz do Senhor.